Boa tarde, pessoal. Voltei, que sumi, mas eu voltei, viu? Para trazer mais informações sobre os sentimentos, né? As emoções que nos apegam aqui. Gente, eu tentei fazer o resumo, mas eu vou ter que ler mesmo, porque é muita coisa. Então eu prefiro ler para ficar melhor para vocês, tá? Deixa eu arrumar aqui certinho. Então, a primeira emoção aqui, sentimento que ela fala é sobre a rejeição. Então, a gente vai aprofundar, porque é bastante coisa que ela fala sobre a rejeição, tá? Então, eu vou ler aqui para você. Eis que algumas definições que o dicionário nos fornece para a palavra rejeitar: repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar e excluir. Muita gente tem dificuldade de estabelecer a diferença entre rejeitar e abandonar. Abandonar alguém é afastar-se dele em prol de outra coisa ou outro alguém. Ao passo que rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, não querer tê-la ao seu lado ou em sua vida. Aquele que rejeita usa a expressão eu não quero, enquanto que abandona prefere dizer eu não posso. A rejeição é uma ferida muito profunda, pois aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser, e principalmente em seu direito de existir. Entre as cinco feridas, ela é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. A alma que regressa à Terra com o objetivo de trabalhar essa ferida vive a rejeição desde o nascimento, e muitas vezes antes mesmo de nascer. Tomemos o exemplo do bebê não desejado, aquele que chega, como se costuma dizer, por acidente. Se a alma dessa criança não quitar o sentimento de rejeição, ou seja, se não conseguir ficar bem e ser ela mesma apesar desse sentimento, o bebê viverá necessariamente tal rejeição. Um exemplo flagrante é o caso do recém-nascido que não é do sexo desejado pelos pais. Existem, naturalmente, outras razões pelas quais um dos pais rejeita o filho. O importante aqui é perceber que só as almas com necessidade de viver essa experiência serão atraídas para um ou ambos os pais que rejeitarão o filho. A partir do instante que o bebê passa a se sentir rejeitado, ele começa a fabricar uma máscara. Nas inúmeras regressões do estado fetal a que assiste, pude observar que a pessoa acometida da ferida da rejeição via-se muito pequena no ventre da mãe, ocupando um espaço bastante exíguo e escuro. Isso me confirmou que a máscara pode começar a se forjar antes mesmo do nascimento. Então, eu também acredito nisso, né? Acoplou ali o óvulo com o espermatozoide, a gente já está vivenciando aquilo que precisa ser curado. Chama sua atenção para o fato de que ao longo do livro utilizarei o termo escapista para designar a pessoa que padece da rejeição. A máscara do escapista é a nova personalidade, o caráter desenvolvido para evitar sofrer a rejeição. Essa máscara é reconhecida fisicamente por um corpo escapista, isto é, um corpo que parece querer desaparecer. Esse corpo é estreito e contraído, o que permite que ele esquive ou não se mostre muito presente ou visível num grupo. É um corpo que evita ocupar muito espaço, semelhante ao escapista que tentará a vida inteira se ofuscar. Quando temos a impressão de que quase não há carne sobre os ossos, que a pele aparenta estar grudada ao esqueleto, podemos deduzir que a ferida da rejeição é ainda maior. O escapista é uma pessoa que duvida do seu direito à existência e que parece não ter encarnado completamente. Isso explica sua aparência um tanto fragmentada, incompleta, como se as partes do corpo não se encaixassem. O lado direito do corpo ou do rosto, por exemplo, pode ser muito diferente do esquerdo. Tudo isso é facilmente perceptível, mesmo que saibamos que é muito raro encontrar alguém cujos dois lados do corpo sejam idênticos. Um corpo fragmentado é aquele que se tem a impressão de que falta algo. As nádegas, os seios são diminuídos, o queixo é quase inexistente, os tornozelos são muito menores que as panturrilhas. Isso também pode se manifestar pela desarmonia entre as partes superior e inferior do corpo. Por vezes, tem-se a sensação de que a pessoa parece dobrar-se sobre si mesma. Seus ombros se voltam para frente e os braços se mantêm quase sempre colados ao corpo.
Temos igualmente a impressão de um bloqueio no crescimento desse corpo, como se uma parte não tivesse a mesma idade que o restante, como um adulto no corpo de criança. Quando você vir alguém com um corpo desproporcional que desperte sua compaixão, pode ter certeza de que essa pessoa sofre de uma ferida de rejeição. A alma, aliás, escolheu esse tipo de corpo antes de nascer, a fim de se colocar numa situação propícia a superar essa ferida. O rosto e os olhos do escapista são pequenos, os olhos parecem vazios, pois a pessoa afetada por essa ferida tem uma grande tendência a se refugiar em seu interior ou devanear. Observando sua fisionomia, às vezes temos a impressão de ver uma máscara, sobretudo em volta dos olhos, que parece estar sempre com olheiras. É possível que ele próprio tenha a impressão de enxergar através de uma máscara. Algumas pessoas escapistas me contaram que essa impressão podia durar um dia inteiro ou apenas alguns minutos. Essa é a forma de ausentar-se da realidade para evitar sofrer. Em tão pouco importa o tempo. Quando uma pessoa possui todas as características mencionadas acima, sua ferida da rejeição é muito mais profunda do que se ela tivesse, por exemplo, apenas com os olhos desse capítulo. Quando o corpo de alguém revela que cerca de 50% das características físicas do escapista, podemos deduzir que ele utiliza sua máscara para se proteger da rejeição cerca de 50% do tempo. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa extremamente gorda com tornozelos minúsculos. Ter apenas uma parte do corpo correspondente às características do escapista indica que a ferida da rejeição é menor. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Acreditamos desde muito jovem que ela nos protegerá. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. A criança prestes a criar para si uma máscara de escapista, ao sentir a rejeição, é aquela que viverá a maior parte do tempo em seu mundo imaginário, o que explica porque ela é, em geral, bem comportada e sossegada, não criando problemas e não fazendo barulho. Ela se diverte sozinha em seu mundo imaginário, erguendo castelos e fantasiando histórias. Pode inclusive achar que quando bebê foi trocada no hospital ou que foi adotada. É o tipo de criança que inventa todos os motivos para não ficar em casa, que deseja, por exemplo, correr para a escola. Mas que uma vez na escola, sentindo-se rejeitada ou se rejeitando, também não reconhece aquele ambiente como seu mundo. Uma senhora chegou a me contar que se sentia uma turista nos tempos de escola. Na verdade, porém, esse tipo de criança que quer que percebamos que ela existe, mesmo não acreditando muito em seu direito de existir. Como exemplo disso, penso numa garotinha que se esconde atrás de um móvel no momento que seus pais estão com visitas em casa. Ao constatarem sua ausência, todos se põem a procurá-la, mas mesmo vendo a preocupação geral, ela não deixa seu esconderijo e rumina: não quero que me encontrem. Quero que eles se deem conta de que existo. Eis uma garotinha que crê tão pouco em seu direito de existir que precisa criar situações para tentar provar isso a si mesma. Sendo geralmente uma criança franzina, ela lembra muitas vezes uma boneca, alguém frágil, eis porque a mãe costuma protegê-la, dizendo que ela é muito pequena para isso, muito pequena para aquilo. A criança acredita nisso de tal forma que desenvolve problemas de crescimento. Para ela, ser amada torna-se então ser sufocada. Mais tarde, sua reação será rejeitar ou fugir quando alguém a amar, pois terá medo dessa sufocação. Uma criança superprotegida se sente rejeitada porque crê que não é aceita pelo que é. Para tentar compensar sua compleição franzina, os outros procuram fazer e pensar tudo por ela. Em vez de se sentir amada nessas circunstâncias, a criança se sente rejeitada em suas capacidades. O seu desprendimento com relação às coisas materiais lhe cria dificuldades na vida sexual. Ela pode acabar acreditando que a sexualidade interfere com a espiritualidade. Várias mulheres escapistas já me disseram que julgavam que o sexo não era espiritual, sobretudo depois que se tornaram mães. Quando ficam grávidas, é comum os maridos se recusarem, inclusive, a fazer amor com elas. As pessoas escapistas têm dificuldades em conceber sua necessidade de sexualidade como um ser humano normal, ou atraem situações em que são rejeitadas no plano sexual pelo parceiro ou se distanciam completamente da própria sexualidade. A ferida da rejeição
é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, se você é mulher, você vai ser rejeitada pela mãe. E se você é homem, você vai ser rejeitado pelo pai. Eu tenho a ferida da rejeição. Minha parte aqui inferior é mais fina, né? Então, vocês observem partes que são finas, aqui, ó. Parece que a pele está grudada no osso, né? Aqui dá pra ver. Aqui, ó, dá pra ver, tá vendo? São algumas partes do meu corpo que apresentam essa forma da pessoa ser muito magra, né? Muito fina, muito magra. Então, percebam no corpo de vocês qual parte do corpo que está sendo rejeitada, né? Se você reconhece a ferida da rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Se você reconhece na descrição de uma pessoa que se sente rejeitada, isso quer dizer que você viveu essa rejeição com seu pai, se você for homem, ou com a sua mãe, se for mulher. Esse pai ou essa mãe, portanto, foi o primeiro a contribuir para despertar a sua ferida já existente. Então é normal não aceitá-lo e censurá-lo a ponto de odiá-lo. O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, nos amar e dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Né? Eu acredito também, eu tenho essa ferida de rejeição com a mãe, então eu criei essa rejeição com a mãe para eu aprender a me amar, mas também eu sinto que eu tenho um pouco da rejeição do pai. Né? Ao não aceitar aquele de seus pais que tem o mesmo sexo que o seu, também é normal decidir não elegê-lo como modelo. Se você se julga com essa ferida, essa não aceitação explica suas dificuldades em se aceitar e se amar. Na parte sistêmica, né, a gente fala que todo o nosso direito é o nosso pai, todo o nosso lado esquerdo é a nossa mãe. Então, se você rejeita a mãe, se você tem essa ferida, você vai rejeitar as pessoas, mas você também vai se rejeitar. E se você rejeita sua mãe, você rejeita o seu lado esquerdo. É isso que ela fala aqui. O escapista se julga sem valor, uma nulidade, um inútil. É por essa razão que ele vai tentar por todos os meios ser perfeito, para se valorizar a seus olhos e aos dos outros. A palavra nulidade e suas variantes estão bastante presentes em seu vocabulário quando ele fala de si ou dos outros. Ele é capaz de dizer coisas como: meu chefe me dizia que eu era insignificante, então fui embora. Minha mãe é inútil em tudo que se refere a tarefas domésticas. Meu pai sempre põe um zero à esquerda para minha mãe, assim como meu marido é comigo. Não o censuro por ter ido embora. Também utilizamos a palavra nada, no mesmo sentido de nulidade, por exemplo. Sei que não valho nada, que os outros são mais interessantes do que eu. Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada, tenho sempre que recomeçar. Faço o que quiser, isso não me afeta em nada. Certa vez, um homem escapista contou durante um workshop que se sentia inútil e imprestável diante do pai. Ele disse: quando ele fala comigo, me sinto derrotado, sinto falta de ar e só penso em escapar. Sua presença é o suficiente para me oprimir. Uma senhora escapista me contou que, aos 16 anos de idade, decidiu que sua mãe não significava mais nada para ela. Quando esta lhe disse que ela podia desaparecer ou morrer por isso, seria mais oportuno. Para escapar, desligou-se por completo da mãe. É interessante observar que é principalmente o genitor do mesmo sexo que incentiva a fuga da criança que se sente rejeitada. Uma situação muito comum de acontecer é a da criança que diz que quer sair de casa e a quem um dos pais diz: boa ideia, pode ir, assim ficaremos livres de você. A criança se sente então ainda mais rejeitada e odeia ainda mais aquele que lhe disse isso. Esse tipo de situação acontece com um genitor que também tem a ferida da rejeição. Ele estimula a fuga porque, mesmo não tendo consciência disso, o recurso lhe é familiar. A palavra inexistente também faz parte do vocabulário do escapista. Por exemplo, as perguntas: como vai a vida sexual? E como são suas relações com fulano? O escapista responderá inexistente, quando a maioria das pessoas diria simplesmente que não vai bem. Ele utiliza a palavra sumir. Dirá, por exemplo, meu pai chamava minha mãe de vagabunda e eu queria sumir, ou eu queria que meus pais sumissem. O escapista procura a solidão.
pois se recebe muita atenção, teria medo de não saber como agir. É como se sua existência fosse um excedente, em família e em qualquer grupo. Ele se apaga. Acredita que merece passar por situações desagradáveis, como se não tivesse o direito de reagir. De qualquer forma, não vê o que poderia fazer diferente. Tomemos o exemplo de uma garotinha que pede à mãe que a ajude com seus deveres escolares e ouve como resposta: peça ao seu pai. Não vê que estou ocupada demais e que ele não está fazendo nada? Sentindo-se rejeitada, a sua primeira reação é pensar: sou uma pessoa desinteressante. É por isso que minha mãe não quer me ajudar. Em seguida, ela irá procurar um lugar para ficar sozinha. O escapista costuma ter poucos amigos na escola e mais tarde no trabalho. É considerado um solitário que precisa ser deixado em paz. Quanto mais se isola, mais invisível parece tornar-se. Entra num círculo vicioso. Quando se sente rejeitado, veste a máscara do escapista para não sofrer. Então torna-se tão apagado que os outros não enxergam mais. Vê-se cada vez mais sozinho e acha aceitável sentir-se rejeitado. Certa vez, ao encerrar o workshop, no momento em que todos estavam compartilhando suas vivências, fiquei surpresa ao constatar a presença de uma pessoa que eu não havia notado durante os 2 dias de curso que eu ministrara. Mas onde ela estava esse tempo todo? Pensei. Pouco depois, me dei conta que ela tinha um corpo de escapista que deu um jeito de não falar e não fazer perguntas durante o evento, sentando-se atrás de todo mundo de maneira a não ser vista. Quando aponto para essas pessoas que se retraem muito, elas respondem quase sempre: eu não tinha algo interessante para dizer, por isso não falei nada. De fato, o escapista em geral fala um pouco. Quando começa a se manifestar em demasia, é para tentar se valorizar, e suas palavras podem parecer arrogantes aos olhos dos outros. O escapista costuma desenvolver problemas de pele para não ser tocado. Sendo a pele de um órgão de contato, seu aspecto pode atrair ou rechaçar outra pessoa. Ouvi diversas vezes indivíduos escapistas dizerem: tenho a impressão de que, quando me tocam, me tiram do meu casulo. Essa ferida induz a pessoa a crer que, se ela viver no seu mundinho, deixará de sofrer, pois não rejeitará e nem será rejeitada por ninguém. Eis que, eis que porque num grupo prefere muitas vezes não participar e se retrair. Ela se retira para o seu casulo. É por isso também que o escapista devaneia com facilidade, embora, em geral, seja de modo inconsciente. Tanto que ele pode, inclusive, pensar que esse comportamento é normal e que os outros estão frequentemente no mundo da lua, como ele. Disperse suas ideias, podemos ouvi-lo dizer assim: preciso juntar o meu caos, os meus cacos. Ele tem a impressão de estar em pedaços. Essa sensação está especialmente presente naquele cujo corpo parece desarmônico. Já presenciei relatos de pessoas que disseram ter a nítida impressão de haver uma separação entre a parte superior e a inferior do seu corpo, como se uma linha as apertasse na altura da cintura. Conheci uma senhora que sentia essa linha logo abaixo dos seios. Após aplicar a técnica do abandono que ensino numa das minhas oficinas, ela sentiu as partes superior e inferior do seu corpo se juntarem e ficou pasma com essa sensação. Isso lhe permitiu compreender que desde a infância ela não sabia o que era estar verdadeiramente em seu corpo. Não sabia o que significava estar conectada com a terra. Observei as minhas oficinas, sobretudo nas mulheres escapistas, que elas tendem a se sentar numa cadeira com as pernas cruzadas sobre a coxa, não tendo os pés bem conectados ao solo. Elas podem evadir-se mais facilmente. O fato de terem pagado o curso indica que, embora sinta dificuldade para se integrar, uma parte delas quer estar ali. Digo-lhes, então, que elas têm a opção de devanear e perder os acontecimentos ou ficar conectadas e participar dos fatos. Como eu disse antes, o escapista não se sentiu aceito nem acolhido pelo genitor do mesmo sexo. Isso não quer dizer que este necessariamente o rejeitou. Na verdade, foi ele quem se sentiu assim. Essa mesma alma teria retornado com uma ferida de humilhação a ser curada e se sentido humilhada com os mesmos pais tendo a mesma atitude. Em contrapartida, é evidente que o escapista atrai para si mais experiências de verdadeira rejeição do que outra pessoa, como um irmão ou irmã, que não tem essa ferida.
A pessoa que sofre de rejeição procura incessantemente o amor do genitor, do mesmo sexo que ela, seja buscando esse pai ou a mãe, seja transferindo sua busca para outras pessoas do mesmo sexo. Julga não ser um indivíduo completo quando não houver conquistado esse amor que tanto procura. Ela é muito sensível a qualquer observação procedente desse genitor e se sente rejeitada com facilidade. O sofrimento é tão intenso que, para lidar com ele, ela cultiva o rancor ou até ódio. Lembre-se que odiar exige muito amor. É um grande amor decepcionado que se transforma em ódio. A ferida da rejeição é tão profunda que o escapista é entre os 5 caracteres mais inclinado ao ódio. Ele pode facilmente passar de uma fase de grande amor a outra de grande ódio. Isso indica seu intenso sofrimento interior. O escapista tem medo de rejeitar o genitor do sexo oposto. Modere então suas ações ou palavras diante dele. Não é ele mesmo por causa da sua ferida. Esquiva-se para não rejeitá-lo porque não quer ser acusado de rejeitar alguém. No entanto, com o genitor do mesmo sexo, ele quer que seja este a se esquivar para evitar a rejeição. Recusa-se a ver, mais uma vez, que é a sua ferida não curada que lhe causa esse sentimento, que não tem nada a ver com seu pai ou sua mãe. Se o escapista vive uma experiência de rejeição com o genitor ou com outra pessoa do sexo oposto ao seu, ele acusa a si mesmo por essa situação e se rejeita dizendo que a culpa é sua e se o outro o rejeitou. Se você vê com a ferida da rejeição, é muito importante aceitar que mesmo que seu pai ou sua mãe rejeite efetivamente, você atrai para si esse tipo de genitor e situação porque sua ferida não está curada. Se continuar a acreditar que tudo o que lhe acontece é culpa dos outros, sua ferida não irá sarar. Em consequência, sua reação de seus pais, você se sente mais facilmente rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo que você e tem medo de rejeitar as pessoas do sexo oposto. De tanto temer rejeitá-las, não fique surpresa se terminar fazendo exatamente isso. Chama sua atenção para o fato de que quanto mais alimentamos o medo, mais depressa ele se concretiza. Quanto mais grave a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém. Quanto mais o escapista rejeita a si próprio, mais medo ele tem de ser rejeitado. Ele se desvaloriza, compara-se frequentemente ao que julga serem melhores do que ele, o que leva a crer que é o pior dos outros. Não vê que pode ser melhor do que muitas pessoas em determinados assuntos. Tem até dificuldade para acreditar que o outro indivíduo possa acolhê-lo como amigo, ou cônjuge, que possa amá-lo de verdade. Uma mãe me confessou certa vez que quando os filhos lhe diziam que a amavam, ela não compreendia por quê. O escapista, portanto, vive na ambiguidade. Quando é escolhido para algo, não acredita e rejeita para si próprio, muitas vezes sabotando uma situação. Quando não é selecionado, sente-se rejeitado pelos outros. Conheci uma pessoa que cresceu numa família com várias crianças e contou que seu pai nunca a escolhia para nada. Isso a fez deduzir que os outros irmãos eram melhores do que ela e achou que fazia sentido eles serem escolhidos antes dela. É um círculo vicioso. Não é raro para o escapista dizer ou pensar o que se diz ou faz não ter um espaço excessivo. Se ocupa muito espaço para julgar e incomodar. Ser importuno para ele significa que será rejeitado pelas pessoas a quem importuna ou julga importunar. Mesmo na barriga da mãe, o escapista não ocupa muito lugar. Ele continuará a ser uma pessoa apagada até curar sua ferida. Quando ele fala e alguém interrompe, sua primeira reação é pensar que ele não é importante e geralmente para de falar. Uma pessoa que não tem a ferida da rejeição tenderia a achar que é o que ela diz que não é importante e não ela mesma. O escapista também tem dificuldade para emitir sua opinião quando lhe é solicitado, julgando os outros, se sentirão afrontados e rejeitarão. Se ele tiver um pedido a fazer a alguém que seja culpado, desistirá e não dirá nada. Ele sabe o que quer, mas não ousa pedir, julgando não ser suficientemente importante para importunar o outro. Várias mulheres me revelaram que a partir da adolescência deixaram de ser francas com a mãe, com medo de não ser compreendidas. Na verdade, elas acreditam que ser compreendido é ser amado.
Mas ser compreendido não tem nada a ver com ser amado. Amar é aceitar o outro mesmo não compreendendo. E o que acontece é que, por causa dessa crença, elas se tornam pessoas evasivas, fugindo de muitos assuntos e temendo abordar determinados temas. E não vamos esquecer que, no caso de um homem escapista, ele vive a mesma coisa com seu pai e os outros homens. Outra característica do escapista é procurar a perfeição em tudo que faz, pois ele pensa que se cometer um erro, será julgado. Para ele, ser julgado equivale a ser rejeitado. Como não acredita na perfeição do seu ser, compensa isso tendo alcançar a perfeição no que faz. Lamentavelmente, confunde ser com fazer. Sua busca pela perfeição pode, inclusive, tornar-se obsessiva, levando-se a ocupar de uma tarefa por mais tempo do que o necessário. E isso faz com que ele atraia para si novas situações de rejeição por parte dos outros. O maior pesadelo do escapista é o pânico. Pressentindo que pode entrar em pânico em determinada situação, sua primeira reação é salvar a pele, esconder-se ou fugir. Ele acha que fugindo evitará uma desgraça. Está então convencido de que não pode administrá-lo e termina acreditando piamente numa possibilidade de pânico no futuro, quando esse não é o caso. Querer desaparecer é tão inato no escapista que, por ocasião de regressões ao estado fetal, ouvi muitos dizeres que tentam inclusive se esconder no ventre de suas mães. Podemos ver que isso começa muito cedo. O escapista entra em pânico e fica paralisado mais facilmente frente ao genitor ou às pessoas do mesmo sexo que ele. Com o genitor ou as pessoas do sexo oposto, ele não vive o mesmo medo, consegue enfrentá-los mais facilmente. Também observei que o escapista utiliza bastante a palavra pânico em seu vocabulário. Ele dirá, por exemplo, entra em pânico só de pensar em parar de fumar. Uma pessoa sem a ferida da rejeição dirá simplesmente que tem dificuldade de largar o cigarro. Nosso ego faz tudo o que pode para não enxergarmos nossas feridas. Por quê? Porque inconscientemente lhe permitimos fazê-lo. Temos tanto medo de reviver a dor associada a cada ferida que evitamos admitir que se vivemos a rejeição é porque rejeitamos a nós mesmos. O que nos rejeitam estão em nossas vidas para nos mostrar o tanto que todos rejeitamos a nós mesmos. O medo de entrar em pânico também faz com que o escapista perca a memória em diversas situações. Ele julga tratar-se de um problema de memória, quando na realidade trata-se apenas do medo. Observo frequentemente durante meus workshops que quando o participante de caráter escapista deve ir à frente do grupo para fazer uma exposição, mesmo estando bem preparado e inteirado do assunto, no último minuto seu medo se torna tão intenso que lhe dá um branco. Às vezes ele fica paralisado diante de todos. Felizmente, esse problema vai se corrigindo por si só à medida que o escapista resolve sua ferida de rejeição. Gente, eu fui muito assim, muito. Nossa, eu não falo que eu tenho pânico, mas eu iria falando que eu tenho medo de tudo. Tudo eu falava que eu tinha medo. Ai, tenho medo, tenho medo. E ao mesmo tempo lógico, eu me curei muito já, mas ao mesmo tempo que eu venho aqui falar na frente, de você, né, na câmera, você tem, eu sou bem desenvolta para falar assim, mas tem certas situações que eu me escondo, que eu prefiro sentar no fundo, que eu fico mais quieta, exatamente assim. Levando em conta o que afirmamos até aqui, é evidente que a ferida da rejeição afeta a nossa maneira de nos comunicar. Os temores escapistas que o impedem de se comunicar com clareza e realizar suas tarefas têm a ver com os medos de não ser interessante, de não ser considerado sem, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico e de que o outro escute por obrigação ou polidez. Se você se vê com esses medos, eis um bom método para descobrir o que você está sendo. Você não está sendo você mesmo, que a ferida da rejeição se abriu. É interessante observar que as nossas feridas afetam igualmente nossos hábitos alimentares. O ser humano alimenta seu corpo físico da mesma maneira que faz com seus corpos emocional e mental. No que se refere à alimentação, o escapista prefere pequenas porções e costuma perder o apetite quando está à volta com medos ou com emoções intensas. Entre os tipos apresentados no livro, o escapista é o mais predisposto a sofrer de anorexia. O anorexo corta praticamente toda a comida por se julgar gordo demais, quando na realidade é magro.
Utilize esse método para tentar desaparecer e se começa a comer vorazmente é porque está tentando escapar de alguma coisa. Entretanto, essa é uma opção de fuga rara no escapismo. Em geral, ele prefere a bebida ou as drogas. Mas ele também pode se voltar para doces quando sente medo. Como esse sentimento costuma sugar a energia, é comum achar que ingerindo açúcar se terá mais energia. Infelizmente, essa dose de açúcar fornece apenas uma energia temporária, que deve ser a resposta regularmente. Nossas feridas impedem que sejamos nós mesmos. Isso cria um bloqueio que acaba causando doença. Cada tipo atrai para si males específicos em função das suas atitudes interiores. Eis aqui algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar nessa pista. Então, aqui ela vai falar algumas doenças que nós, que temos a rejeição, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de cada emoção que ela vai falar aqui, né? A gente tem que reparar no corpo. Então, vocês vão, conforme for passando os capítulos, vocês vão entendendo que a gente tem um pouquinho de cada. Então, primeiro que ela fala que é a diarreia. Se você tem diarreia, ele rejeita a comida antes que o corpo tenha tido tempo de assimilar corretamente os nutrientes, assim como rejeita a si próprio ou rejeita intencionalmente numa situação que poderia trazer coisas boas para a sua vida. Então, vamos trabalhar aqui com a consciência. Se por acaso você, que é a dor da rejeição, tiver diarreia, se motivo aparente, de repente motivar diarreia, ou comer alguma coisa que já deu diarreia, né? Você vai se perguntar, né? O que eu estou rejeitando? Porque não é só exatamente a ferida que está aqui dentro, mas é uma situação com a mãe, alguma situação com alguém, alguma situação em que você foi rejeitado, ou que você rejeitou. Então, deu a diarreia, você vai pensar, o que eu estou rejeitando, né? O outro é a arritmia, uma irregularidade no ritmo cardíaco. Quando sente palpitações, ele tem a impressão de que o coração quer sair do peito, partir. É outra maneira de querer escapar de uma situação penosa. Eu também já tive isso. De repente, meu coração bate descompensado. Então, também vai perguntar: que situação eu estou rejeitando? Né? Situação que eu estou querendo rejeitar. Estou querendo partir. O câncer é uma doença que ele pode desenvolver. Mencionei acima que a ferida da rejeição causa tanto mal que é completamente normal para o escapista odiar seu genitor do mesmo sexo. Aquele que acusou de tê-lo feito sofrer em sua infância. Por outro lado, ele sente muita dificuldade em perdoar-se por ter detestado seu pai ou sua mãe, preferindo não ver ou não saber o que detestou ou que ainda o detesta. Se o escapista não conquistar o direito de odiar seu genitor do mesmo sexo, pode desenvolver essa doença, que está associada ao rancor ou ao ódio em decorrência de uma dor vivida no isolamento. E sabe, né? O câncer é a doença da alma. Né? Uma pessoa que consegue admitir para si mesma que detestava um dos pais não desenvolve câncer. Ela pode criar para si outra doença grave se cultivar as ideias de violência com relação aos pais, mas não será câncer. Então, este se manifesta sobretudo na pessoa que sofreu muito e que acusa a si mesma. Ela não quer chegar ao que detestou o pai ou a mãe, porque admitir seu rancor seria admitir que ela é alguém ruim, sem coração. Seria também aceitar que rejeita esse pai, embora acuse de rejeitá-lo. O escapista não se dá o direito de ser criança, fez de tudo para amadurecer rápido, porque julga que será menos rejeitado assim. É por essa razão que seu corpo ou parte do seu corpo se assemelha ao de uma criança. O câncer indica que ele não dá à criança dentro dele o direito de ter sofrido nada mais humano do que detestar o pai que julgamos responsável pelo nosso sofrimento, e isso o escapista não fez. Eu já falei isso no meu Instagram. Eu sempre tive o corpo muito magro na adolescência e não tinha peito, não tinha bunda. E o meu corpo ele não acompanhou a minha idade. Então, quando eu tinha 18 anos, as pessoas pensavam que eu tinha 14, porque o meu rosto era infantil e o meu corpo era bem magro, eu era reto mesmo. Então, conforme eu fui me tratando, fazendo as terapias, eu fui curando, o meu corpo ele foi desenvolvendo até
O ano passado eu fiz um grupo, né, de atendimento do feminino e só de ativar os mudras, o meu SEI ele cresceu. Então, isso é verdade, gente. Quanto mais você se cura, mais você trabalha suas questões emocionais, né? Mais o seu corpo físico ele vai demonstrar isso fora. E, consequentemente, você vai se curar. Alergias também pode afetá-lo, pois refletem a rejeição que ele sente. Vômito é algo que ele pode fazer para expulsar o alimento que acaba de ingerir, indicando sua rejeição ou uma pessoa ou situação. Já ouvi alguns jovens dizerem: eu queria vomitar a minha mãe, o meu pai. O escapista pode exprimir sua vontade de vomitar. Uma pessoa dizendo: você me dá nojo ou isso me dá nojo, é a sua maneira de exprimir sua vontade de rejeitar alguém ou alguma coisa. Ausência. Sofrer ausências ou desmaiar são outros meios de escapar da situação ou pessoa. Coma. Em casos mais sérios, o coma pode ser usado pelo escapista como fuga. Agorafobia. Ok, vamos ver o que é agorafobia. Agorafobia, vou falar para vocês. Né? Agorafobia é um medo ou ansiedade em locais públicos ou que tenham multidões e que não consegue escapar a receber ajuda. A famosa crise de pânico, né? Que o povo tem. Levando ao aparecimento de sintomas como crise de pânico, falta de ar, suor excessivo, desmaio. Então, isso é agorafobia. Tá, galera? Ai, meu Deus, cadê? Hipoglicemia ou diabetes. Quando o escapista abusa do açúcar, pode cultivar essas doenças do pâncreas. A diabetes, gente, é a criança que não teve o doce. Então, ela quer o doce, ela acaba criando a diabetes. O que é o doce? O carinho, a atenção, né? O amor. Depressão. Quando se desenvolve um ódio muito forte pelo pai ou pela mãe, em consequência da dor causada pela rejeição que ele viveu ou ainda vive, e se julga em seu limite emocional e mental. Ele pode se tornar deprimido ou maníaco depressivo. Se pensa em suicídio, não fala sobre isso e se decidir concretizá-lo, fará de tudo para não falhar. Os que falam em minutos, os que falam muito em suicídio e falham ao tentá-lo costumam trazer a ferida do abandono. É o tema do próximo capítulo. Psicose. O escapista que ainda é jovem tem dificuldade de reconhecer seu valor elevado ao tentar ser igual a outra pessoa. Ele se dilui na personalidade de alguém a quem admira. Por exemplo, um adolescente que quer ser Mary Monroe pode passar a vida tentando ser igual a ela. O perigo desse comportamento exagerado é o que mais tarde ele pode transformar em psicose. É ativar o arquétipo, né? E ter muito cuidado com os arquétipos que a gente ativa. As enfermidades ou doenças aqui mencionadas também podem se manifestar em pessoas às voltas com outros tipos de feridas, mas parecem mais frequentes naquelas que sofrem de rejeição. Se você reconheceu a ferida da rejeição em si próprio, é mais do que provável que o seu genitor do mesmo sexo também tenha se sentido rejeitado pelo respectivo genitor do mesmo sexo. Além do mais, há grandes chances de ele se sentir rejeitado por você, ainda que tudo que se de forma inconsciente de ambos os lados, isso se mostrou verdadeiro após estudos feitos com milhares de pessoas do tipo escapista. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. É difícil nos perdoarmos porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica a sua tendência a rejeitar a si mesmo ou as outras pessoas, situações ou projetos. Criticamos no outro tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. Essa é a razão pela qual atraímos para o nosso círculo de pessoas que refletem o que fazemos aos outros ou a nós mesmos. O outro meio de nos tornarmos conscientes do que nos rejeitamos ou rejeitamos outra pessoa é a vergonha de que sentimos quando queremos nos esconder ou dissimular um comportamento. É normal achar constrangedor e ter as mesmas atitudes que criticamos nos outros. Não queremos principalmente que eles descubram que agimos como eles.
Não se esqueça de que tudo que mencionei só é vivenciado quando aquele que sofre de rejeição decide vestir sua máscara de escapista, julgando assim evitar sofrer segundo a gravidade da ferida. Os comportamentos característicos do escapista são ditados pelo medo de reviver a ferida da rejeição. No entanto, é provável que você se identifique apenas em certos comportamentos, não em tudo que escrevi. É quase impossível uma pessoa se reconhecer em todos os comportamentos mencionados. Cada ferida tem suas próprias características. Essas maneiras de pensar, sentir, falar e agir ligadas a cada ferida indicam, portanto, uma reação ao que se passa na vida. Uma pessoa que está agindo com base nessa reação não vive com o coração em paz e não pode se sentir bem ou feliz. Por isso é tão útil identificar os momentos em que você está sendo você mesmo ou está reagindo às suas feridas. Assim conseguirá se tornar dono da sua vida em vez de deixar guiar pelos seus medos. Este capítulo tem por objetivo ajudá-lo a tomar consciência da ferida e da rejeição. Se você reconhece na descrição da máscara do escapista, o último capítulo tem todas as informações que irá precisar para curar essa ferida e voltar a ser você mesmo, deixando de acreditar que a vida se resume à rejeição. Se não reconhece essa ferida, sugiro pergunte àqueles que o conhecem bem e se eles concordam com você. Já mencionei que é possível ter apenas feridas leves. Nesse caso, você só possuiria determinadas características. Ressalta a importância de confiar na descrição física, pois o corpo nunca mente. Se você reconhece a ferida em algumas pessoas do seu convívio, não tente mudá-la. Em vez disso, use o que está aprendendo neste livro para desenvolver mais compaixão por elas, para compreender melhor seus comportamentos reativos. E se elas demonstrarem algum interesse nesse assunto, talvez seja bom que leiam o livro. Então, aqui depois, no final, ela põe as características da rejeição. Despertar da ferida. Até 1 ano de vida, né? Então, desde lá da concepção até 1 ano de vida. Não sente o direito de existir, manifeste com a figura parental do mesmo sexo. Usa máscara de escapista, o corpo contraído, estreito, esguio, fragmentado, olhos pequenos, com medo, por vezes com olheiras. Vocabulário, novidade, nada, inexistente, sumir. Caráter, desprendimento com relação material, perfeccionismo intelectual, passa de fase de grande amor a fase de ódio profundo, não acredita em seu direito de existir, dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura solidão, apagado, capacidade de se tornar invisível, descobre diferentes meios de fuga, devaneia com facilidade, julga-se incompreendido, dificuldade de deixar de viver sua criança interior. O maior medo é o pânico, alimentação, perda de apetite em virtude das emoções ou do medo, come pequenas porções, para fuga, açúcar, álcool ou drogas, predisposição à anorexia. E as possíveis doenças, né? Diarreia, arritmia, câncer, problema respiratório, alergia, vômito, desmaio, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio e fora. E aí, você se identificou com essa, com essa máscara, né? Essa rejeição aí? Se você reparar no seu corpo, você vai ver que em algum lugar tem rejeição. Essa rejeição é mais forte mesmo, é a que tem mais característica, né? Então, observe aí. Eu comecei a ler esse livro porque, como a gente leu lá o Ho'oponopono ele faz a limpeza e ele traz coisas à tona. Então, teve um dia que eu fiquei com muita dor no pescoço, eu fui no osteopata e pedi para uma amiga fazer um processo para mim e saiu a ferida da rejeição. Eu falei, então eu vou atrás de tratar isso. E foi quando eu comecei a ler esse livro. Me trouxe muita clareza, né? Agora, lendo com vocês de novo, vai me trazer mais clareza ainda coisa como não peguei no primeiro, vou pegar agora no segundo. Enquanto eu estava lendo aqui para vocês, começou a doer aqui meu punho, sabe? Começou a me incomodar, me dar uma certa irritação. Então, tá mexendo, né? Conforme a gente vai ganhando consciência, vai mexendo e vai limpando também. Então, a minha dica para você é, se você tem essa ferida, já comece fazendo Ho'oponopono para isso, né? Então, rejeição, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Isso tem que limpar em você, não é o outro, é a gente, né? A gente atrai esse tipo de situação, onde a gente vai ser rejeitado é onde a gente vai rejeitar.
Eu já começo fazendo Ho'oponopono para limpar aí, né? Se você não assistiu o Ho'oponopono, você assiste a playlist do Ho'oponopono, vai assistindo os dois que dá para fazer. Você vai tendo mais consciência e aprendendo mais, tá bom? Então, escreve aí no comentário para mim alguma coisa, se você está gostando. Eu vou deixar o link do livro para quem quiser comprar. Eu É um livro bom de ler, mas eu diria assim que é mais para a parte para quem já é terapeuta mesmo para aprender, né? E escreve no comentário, manda para seu amigo que tem a dor da rejeição, para ele entender mais o que está acontecendo com a sua família. Põe assim, ó, fica a dica e manda lá, tá bom? Curta, comenta e se inscreve no canal. Um beijo e até.